Olá a todos, sejam bem-vindos ao minicurso Como Encontrar os Documentos Científicos Objetivamente. E neste curso especificamente vamos adentrar de forma mais aprofundada no banco de dados do PubMed. Então, bora lá para a gente começar a nossa aula. Bom, relembrando, o tópico desse módulo será então a pesquisa clássica de documentos científicos. Bom, o método de pesquisa clássica ele pode ser dividido, digamos, em algumas tarefas. Algumas delas a gente já até viu no módulo 1 e iremos fazer aqui uma revisão rápida. Então, primeiramente, temos aqui a necessidade de informação. Nesse sentido, considerando então o nosso assunto, que é revisão de literatura sobre organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais do Nordeste, uma das questões que a gente se coloca é a seguinte: a minha busca por informações sobre o meu assunto deve se limitar a artigos sobre regiões do Nordeste? Ou será que, por exemplo, artigos que talvez tiveram um foco em outras regiões do mundo possam também me ajudar com informações que eu preciso para o meu assunto? Nesse sentido, eu considerei que limitar a minha pesquisa a regiões do Nordeste seja talvez muito restritivo. Então eu vou considerar a minha necessidade de informação como a seguinte: revisão de literatura sobre organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais. Vamos agora discutir um pouco sobre a divisão em conceitos. No nosso caso, no nosso assunto, nós estamos aqui procurando então revisão de literatura sobre organismos patogênicos em águas superficiais. Então, nós temos os seguintes 3 conceitos que eu dividi. O primeiro deles, revisão de literatura, o segundo, organismos patogênicos, o terceiro, águas superficiais. E eu estou considerando o seguinte: eu estou considerando aqui um círculo vermelho, no qual eu considero um conjunto de todos os artigos que tratam de revisão de literatura. Estou considerando também aqui o conjunto verde, contendo todos aqueles artigos que tratam do tema organismos patogênicos. E a mesma coisa para águas superficiais. Nosso próximo passo é fazer o que a gente chama de plano de conceitos. O que seria isso? Então, a definição do plano de conceitos é a seguinte: é um conjunto de palavras-chave relacionadas que descrevem um assunto por operadores booleanos ou por operadores de proximidade. E para que serve isso? Vamos precisar desses conceitos para fazer a busca adequada lá no nosso base de dados bibliográficas. Logo, no nosso caso, o que queremos é o seguinte: a gente quer fazer um link entre o conjunto de artigos que falam sobre revisão de literatura ou seja, incluindo aquele conjunto de artigos então que falam também sobre organismos patogênicos e também aquele conjunto de artigos que falam sobre águas superficiais. E o nosso foco então de pesquisa é encontrar artigos que estão aqui na interseção desses 3 conjuntos. Este é, digamos, o nosso foco: achar artigos então que falam sobre revisão de literatura e ao mesmo tempo sobre organismos patogênicos e ao mesmo tempo sobre águas superficiais. A primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar então quais são as palavras-chave que descrevem cada um desses conceitos que estamos definindo, cada uma dessas categorias. Algo muito legal aqui, específico para a área da saúde, são os descritores disponíveis pela Biblioteca Virtual de Saúde. Uma boa base que é usada aí dentro da área biológica. E esses descritores eles dão algumas palavras, alguns sinônimos para os nossos conceitos. Como é que funciona isso? Coloquei aqui o site da Biblioteca Virtual de Saúde. Podemos aqui clicar em consulta aos descritores. Passo seguinte, que eu gosto de fazer, em minha opinião, é selecionar aqui, procurar fazer a consulta por índice. Aí a gente coloca aqui a opção permutado, porque quando coloca permutado, se você coloca, por exemplo, na pesquisa tratamento, ele te dará a opção depois, por exemplo, com algumas características: tratamento de água, tratamento de esgoto, ou tratamento de estado de saúde, alguma coisa do tipo. E você escolhe os tópicos que se relacionam ao seu conteúdo.
Mas com certeza vocês podem testar as outras funcionalidades. Fazer, por exemplo, uma consulta por índice alfabético e ver qual aí é mais interessante para o seu uso. Bom, depois clique em índice. Então, coloquei, por exemplo, um dos meus conceitos lá para ser pesquisados. Coloquei aqui organismos patogênicos e cliquei na palavra índice. E o descritor me falou o seguinte, que eu não conseguia encontrar nenhuma das palavras em outros idiomas, nem talvez sinônimos. O que eu fiz então? Eu troquei minha pesquisa, coloquei só patogênicos, cliquei em índices de novo, e aí o descritor me sugeriu então algumas palavras que têm relação com o termo patogênico. E aí, por exemplo, eu escolhi o primeiro, coloquei ali agentes patogênicos biológicos e cliquei na palavra e cliquei aqui no botãozinho mostrar. Quando eu faço isso, o descritor ele me fornece aqui alguns termos em outras línguas, bem como sinônimos em português. Então, primeiramente, o que eu faço é pegar os termos da língua inglesa, que ele achou aqui, ó, Noxai, coloquei a definição aqui para vocês, e vou usar esse termo dentro da minha pesquisa. Algo que eu faço também é pegar os sinônimos em português, traduzi-los para o inglês, usando, por exemplo, o Google Translate, e usar essa tradução em inglês dentro da minha pesquisa. Então, o que eu fiz? Usando descritores, eu consegui achar várias palavras que pudessem auxiliar a formar o que a gente chama aqui de um plano de conceitos. Para cada um aqui dos nossos componentes, nossas categorias, que no caso são os termos aqui em vermelho no slide, eu consegui achar aqui um conjunto de palavras que são sinônimas e que fazem referência a esse conceito. Bom, para os conceitos aqui que envolvem a área de saúde, eu usei os descritores, bem como dicionários, bem como procurar sinônimos diretamente no Google. E outra estratégia que também pode ser usada é, à medida que vocês forem encontrando artigos científicos ou documentos científicos, podemos também ver quais as palavras que foram usadas no abstract ou no título do artigo que fazem referência ao conceito que você está aí trabalhando. Então é importante frisar aqui que é o seguinte, o que a gente está procurando, conforme a nossa ideia de conjunto, são artigos que trabalham tanto o conceito de revisão de literatura e o conceito aqui de organismos patogênicos e o conceito de águas superficiais. E para cada um desses conceitos, vou pegar o caso aqui, por exemplo, de revisão de literatura, eu estou procurando artigos que utilizem um destes sinônimos aqui para o termo de revisão de literatura. Então, neste caso, eu estou procurando aqui Literature Review, ou, usando o conectivo OR, Review, ou State of the Art, e isso, digamos, começa a ser uma base para a nossa estratégia de pesquisa que iremos usar nos bancos de dados bibliográficos. Então, quais são as dicas, digamos, para se achar os conceitos, as palavras-chave, digamos, né? Então, como eu disse anteriormente, podemos usar dicionários, enciclopédias, listas de verificação e artigos que a gente já conhece sobre o tópico. A gente consegue, então, identificar as palavras ali para montar o nosso plano de conceitos. E tem coisas aqui que são mais voltadas agora para estratégias, digamos, de pesquisa. Então, por exemplo, uma sugestão é incluir quase sinônimos das categorias, nossos componentes, mais gerais ou mais específicos conforme a sua necessidade. Se usarmos mais sinônimos, significa que nós vamos ter uma pesquisa então mais abrangente. Porque a gente gostaria de ser mais abrangente para encontrar mais artigos. Mas supondo que quando a gente faça isso, o número de artigos que encontremos seja grande, a gente pode fazer o contrário. A gente pode então colocar palavras mais específicas para reduzir este montante, para uma literatura, digamos, mais próxima do nosso tópico. Bom, as palavras têm que ser escritas em inglês,
Isso aí a gente já tinha comentado sobre isso. Podemos incluir variações ortográficas. Às vezes tem algumas palavras que são escritas de duas formas. Por exemplo, se for um inglês britânico ou um inglês americano. Vamos trabalhar aqui com abreviações e acrônimos, e também nós vamos trabalhar aqui com truncamentos, que é a adição do sinal aí, estrela, asterisco. E vamos ver como se usa isso num banco de dados. Vamos começar então a trabalhar o nosso plano de conceitos um pouco melhor, adicionando os truncamentos, ou seja, o asterisco. Então, percebam aqui, por exemplo, que eu estou usando o asterisco aqui no meu conceito sobre organismos patogênicos. Eu estou usando alguns asteriscos, bem como aqui no conceito de águas superficiais. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a primeira palavra-chave do conceito de organismos patogênicos, que é esta aqui, ó, patogenic organism. E eu coloquei aqui um asterisco na palavra organismo. Qual que seria a função deste asterisco? O asterisco permite ao banco de dados que, durante a pesquisa pelos documentos científicos, essa palavra organismo possa ser completada com qualquer coisa. Ou seja, o asterisco vai ser substituído por qualquer coisa que atenda a essa expressão pathogenic organisms. Qual que é o interesse de se fazer isso? O interesse de se fazer isso é que, com essa palavra-chave aqui, pathogenic organismo estrela, ou melhor, pathogenic organismo asterisco, eu poderia completar a palavra organismo com qualquer um desses sufixos, ou seja, com um plural de organismo e com outras palavras que têm aí alguma relação com esse termo de organismo. Por que isso é interessante? Porque isso vai aumentar o número de artigos que o banco de dados vai dar como resultado, visto que os autores que escreveram esses artigos podem ter escrito tanto a palavra patogenic organismo no singular, tanto quanto patogenic organismos no plural, por exemplo. E a mesma ideia se aplica para os outros termos. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o termo, o último aqui, ó, pathogen bacteria. Tem até que tirar o acento aqui da bactéria, porque não tem no inglês. E bacteria poderia, por exemplo, ser... essa palavra poderia ser completada aqui com outros sufixos também. Por exemplo, bacterial, bacterias no plural, bacterially. E isso é o objetivo, então, do truncamento, do uso do asterisco. Bom, passemos então para a elaboração de uma estratégia de base. Por fim, nosso plano então de conceitos ficou da seguinte forma. Temos 3 conceitos. Queremos que os artigos encontrados nas bases de dados tragam informações sobre os 3 conceitos conjuntamente. Estamos fazendo isso aqui então através do conectivo AND, conceito 1 e conceito 2 e conceito 3. E para cada um dos conceitos, informamos ao banco de dados que podem vir então uma entre essas palavras-chave para cada um dos conceitos. Por exemplo, estou mostrando aqui as palavras-chave para o primeiro conceito. E vou linkar essas palavras-chave através do conectivo OR. Vamos falar agora sobre expressões exatas. Quando colocamos alguma palavra-chave entre aspas, isso significa que aquilo se torna uma expressão exata. Então, quando o banco de dados ele lê uma palavra-chave entre aspas, ele entende que a pesquisa deve retornar somente artigos que tenham de forma literal aquele texto. Por exemplo, se eu uso aqui a palavra-chave patogênica entre aspas, eu só vou ter como retorno artigos que tenham essa palavra da forma que está escrita aqui. Não terei, por exemplo, artigos retornando pathogenicities ou a palavra no plural. Então, expressões exatas é algo que restringe muito a abrangência da pesquisa que iremos fazer.
Não podemos também misturar expressões exatas com truncamento. Ou seja, eu coloquei aqui um exemplo no qual coloco patogênico e organismo, asterisco, e coloquei tudo isso entre aspas. Isso aqui está errado, porque isso aqui você está informando para o banco de dados que você está procurando a expressão literal patogênico e organismo estrela. Provavelmente nenhum artigo vai escrever isso. Isso aqui não faz sentido. Então isso aqui não deve existir numa pesquisa que iremos fazer no banco de dados. Se quiséssemos, por exemplo, escrever patogênico organismo estrela para achar tanto o plural como no singular, poderíamos escrever isso aqui da seguinte forma. Patogênico organismo, no singular, colocamos aqui entre aspas, ou patogênico organismo, no plural, entre aspas. Isso aqui está ok. O banco de dados vai entender e faz, digamos, uma certa lógica para a pesquisa. Por fim, a nossa estratégia de base ela será essa do slide. Percebam então que eu estou aqui considerando um conjunto de palavras aqui que representam o meu primeiro conceito, delimitado por parênteses, sendo ligada pelo conectivo AND ao segundo conjunto de palavras, também delimitado por parênteses, que representam o segundo conceito. E por fim, eu ligo isso tudo ao terceiro grupo de palavras, pelo conectivo AND, e esse terceiro conjunto de palavras é então o meu terceiro conceito. Entre as palavras de um mesmo conceito, eu estou usando o conectivo OR. E percebam, além disso, para o meu primeiro conceito aqui em cima, eu estou usando algumas palavras-chave entre aspas. Isso significa expressões exatas. Ou seja, eu estou solicitando ao banco de dados que me retornem exatamente, de forma literal, o que está escrito entre as aspas, inclusive com letra maiúscula. Para alguns bancos de dados, eles fazem essa distinção. Se eu quiser que o banco de dados me retorne, então, os termos em maiúsculo e minúsculo, eu poderia fazer, por exemplo, tal como estou fazendo para o state of the art. Percebam que eu estou usando aqui esse conjunto de palavras sendo a primeira em maiúscula, coloco um conectivo do tipo OR e depois coloco o mesmo termo com todas as palavras em minúsculo. Então, nesse caso, o banco de dados me retorna tanto artigos que ele encontrar usando de forma literal essa expressão aqui, state of the art, em maiúsculo, bem como state of the art com todas as palavras em minúsculo. Bom, considerando então que temos aí a nossa estratégia de base elaborada, vamos agora colocar, digamos, a mão na massa. Vamos trabalhar um pouco com as bases de dados. Bom, vimos aí no primeiro módulo como ter acesso a essa base de dados. Uma das opções poderia ser através do portal do periódico da CAPES. E vou aproveitar então para relembrar algumas coisas. Bom, a primeira delas é que, às vezes, devemos consultar mais de uma base de dados. Porque talvez algumas bases de dados não encontrem artigos que uma outra possam encontrar e vice-versa. Outra coisa que é importante também é termos em mente que algumas bases de dados são dedicadas a certas áreas. Existem bases de dados mais dedicadas para a engenharia, outras mais para a área de biológicas, por exemplo. Vimos isso no primeiro módulo. E caso o aluno precise saber qual a base de dados que ele deveria usar, tem duas dicas, na verdade 3. Primeira, consultar seu orientador de pesquisa, porque provavelmente ele é uma pessoa muito indicada para conhecer as bases de dados. Outra pessoa que pode ajudar é o pessoal da biblioteca. Eles trabalham diretamente com isso também. E existem também faculdades que disponibilizam links como sugestões para algumas bases de dados para alguns cursos. Vimos isso no primeiro módulo. Bom, essa etapa é aquela que nós colocamos, então, de fato, a pesquisa dentro da banco de dados. Nesse ponto, então, vamos fazer uma introdução ao PubMed de uma forma mais detalhada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que existe mesh terms e entry terms no PubMed. Os mesh terms são palavras que foram indexadas no PubMed pelas publicações de artigos. E os entry terms são os sinônimos
de palavras. Então vocês lembram lá quando a gente usou os descritores da biblioteca virtual em saúde, que a gente estava procurando sinônimos para nossas palavras-chave, para cada conceito que estávamos usando? Podemos também usar o PubMed através dos entry terms. Então vou trazer aqui no meu Firefox, vou ampliar aqui um pouco para ficar bem visível para vocês. Bom, acho que está suficiente. Bom, então o PubMed, eu vou clicar aqui, por exemplo, para explorar os termos, o banco de dados de termos meshing. Vou aumentar aqui também. Beleza. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguns bancos de dados dentro aí do PubMed. Na verdade, isso aqui é uma plataforma que inclui o PubMed. O PubMed está aqui. E eu vou procurar aqui, na verdade, dentro da base de dados dos mesh. Vou fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, como o Water Treatment. Para a gente brincar aqui. Bom, então ele achou, né, qual que é o meshing term que é utilizado como sinônimo para o Water Treatment, que é, na verdade, o Water Purification. E a gente pode ver aqui embaixo quais são os entry terms. Então, todas essas palavras que estão aqui, vou selecionar aqui, elas são sinônimas para o Water Purification e o Water Treatment. E aí alguém poderia estar se perguntando o seguinte: vamos então utilizar esses termos na nossa estratégia de base. É uma ótima ideia. Não vou procurar aqui os entry terms para os nossos conceitos, para não, digamos, pesar a nossa pesquisa. Mas dentro de um contexto real, quando você for fazer a sua pesquisa, é uma boa ideia considerar essa opção. Trabalhar um pouco aqui com esses entry terms e verificar se existe um aumento de eficácia na estratégia de pesquisa. Vamos então usar um pouco agora o PubMed. Vou voltar aqui, vou selecionar aqui o PubMed, que é a base de dados que eu quero usar, PubMed, e vou fazer essa pesquisa aqui, Water Treatment. Bom, quando eu estou usando o PubMed, eu gosto de usar essa opção avançada, que é o que a gente vai trabalhar aqui no minicurso. Vou clicar nela. E para toda pesquisa que a gente faz no PubMed, ele vai criar um histórico. Por exemplo, para a pesquisa que eu fiz aqui de Water Treatment, está aqui a primeira ação de pesquisa que fizemos dentro aqui do nosso histórico. E para essa pesquisa que eu fiz, com o termo Water Treatment, o PubMed conseguiu encontrar aqui 220.829 documentos científicos. Aí pode vir aqui artigo científico, artigo de conferência e outros documentos científicos. Bom, então eu vou olhar aqui os detalhes e olha só o que o PubMed fez. Eu coloquei minha pesquisa Water Treatment. Ele trouxe então o mesh term, Water Purification, entre aspas, ou seja, uma expressão exata. Trouxe aqui o mesh term, ou Water, procurando em todos os campos que existem dentro da base de dados aqui do PubMed. E Purification, ou Water Purification, ou Water, ou... Não, e tratamento em todos os fields. Ou seja, o PubMed ele alterou um pouco a forma que a gente fez a pesquisa e, de uma certa forma, ele otimizou a pesquisa. Porque ele usou aqui os sinônimos sendo linkados pelo conectivo OR e ainda talvez até melhorou um pouco a forma que estamos buscando a nossa informação. Vamos agora fazer um exemplo, considerando isso então, para uma palavra nossa, né, da nossa estratégia de pesquisa. Bom, vou deletar primeiro isso aqui então, que a gente não vai precisar disso mais. O nosso histórico está limpo agora. Eu vou colocar aqui, por exemplo, esse termo aqui, ó.
o patogênico organismo. Bom, posso colocar aqui e adicionar. Então aqui eu vou adicionar realmente no, digamos, no quadro, no formulário, na caixinha aqui de texto, no qual eu preciso fazer a pesquisa. E eu vou clicar aqui, ó, Add to History. Quando eu faço isso, o banco de dados fez a pesquisa e colocou aqui no meu histórico. Então, o patogênico organismo, se eu olho aqui os detalhes, essa foi a pesquisa feita realmente pelo PubMed. Então, quando eu entro aqui dentro, eu estou vendo aqui, ó, que eu procurei então patógeno, que vem aqui do patogênico, em todos os filtros, O, patógeno, espaço S, eu estou sempre usando expressões exatas dentro aqui do PubMed. O, patogênio em expressão exatas ou plural, ou patogênico, que é a própria palavra que eu usei aqui lá na minha pesquisa, ó. E ele faz um monte aqui de sinônimos para a palavra patogênico. Aqui, ó, virulence, pathogenity, até chegar aqui na última, and, e ele começa então a pegar os sinônimos das palavras organismo. Ele coloca aqui órgão, órgãos, com espaços em organismo. Bom, então percebam que o PubMed, ele faz de uma certa forma o uso, ele atribui automaticamente o uso de alguns sinônimos para as palavras que você está usando na sua pesquisa. Tenha em mente isso. Vou fazer um outro teste aqui, que é o seguinte, vou colocar agora direto aqui dentro. Fazer esse teste aqui para ver o que acontece. E vou adicionar o histórico, minha segunda pesquisa. Tá, então vou fechar aqui a primeira e vou analisar aqui a segunda. A segunda pesquisa, para a palavra patogênica, ele fez a mesma coisa. Porém, para a palavra organismos, aqui ó, depois do and, olha só o que o PubMed fez. Ele colocou um truncamento dentro de uma expressão exata. Conforme a gente viu anteriormente, isso está errado. Conclusão: não podemos usar truncamento dentro do PubMed. Ele não aceita esse tipo de coisa. Um truncamento ele pode ser usado em algumas bases de dados. O PubMed ele tem aqui, digamos, um algoritmo, talvez por trás da base de dados, de forma a aperfeiçoar a sua pesquisa que é incompatível com o truncamento dessa forma. Para ser sincero, ele já fez um truncamento aqui de uma forma mais ou menos automática, com a palavra patogênio. Então, dentro do PubMed, a gente não usa o truncamento. Mas tenha em mente que talvez para outras bases de dados, nós precisamos fazer esse truncamento, porque, embora o PubMed faça isso automático, outras bases de dados podem não fazer isso de forma automática. Então, depois, nós vamos aqui consertar a nossa estratégia de base, eliminando esses asteriscos. E, por fim, vou fazer aqui uma última pesquisa, que é a expressão exata. Agora é eu que estou informando a expressão exata. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando a base de dados para ver como que ela se comporta. E eu vou fazer aqui um add to story. Então, quando eu fiz a minha pesquisa, eu mesmo colocando como expressão exata, somente pelos resultados aqui, ó, do número de artigos, expressão exata achou assim, 470 artigos, em comparação aqui, por exemplo, com 49 mil das outras estratégias. E quando eu abro aqui meu detalhamento, então, olha só o que o PubMed fez. Ele procurou em todos os fields somente a expressão exata. Ele não foi lá na base de dados do Meshing Terms procurar os sinônimos, que geralmente ele fez, por exemplo, para aqui, ó, para a primeira pesquisa nossa. Bom, tendo isso em mente, então, vamos ajustar a nossa estratégia de pesquisa de base. Então, vamos voltar nos slides, vamos corrigir a nossa estratégia de base. O que eu fiz nos meus slides? Eu tirei, então, todos os truncamentos, ou seja, a utilização dos asteriscos, para ter uma conformidade com o banco de dados da PubMed. Bom, como eu tirei os asteriscos, eu tenho que verificar aqui de novo se essas palavras estão fazendo sentido, né? Por exemplo, essa aqui, ó, disease cause, está faltando aqui alguma coisa para completar a palavra no inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui da minha apresentação de... Opa!
de apresentação dos slides. E vou completar aqui, por exemplo, a disease causing microbe. E aí, beleza, tá fazendo sentido. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir cada um desses conceitos, ó, o primeiro conceito, o segundo conceito e o terceiro conceito dentro do PubMed. Vou copiar isso tudo aqui numa outra janela que eu tenho e eu vou usar. Vou deixar aqui em modo de apresentação. E agora eu vou voltar lá então dentro do Firefox. Bom, vou limpar o meu histórico primeiro. E agora eu vou trazer então os termos dos nossos conceitos. Vou abrir aqui o... Bom, vou colocar então o primeiro termo aqui, né, o primeiro conceito, e vou adicionar o histórico. Tá lá, ele adicionou para mim. Pego agora o meu segundo conceito, vou fazer a pesquisa dele, feito. Faço agora do terceiro conceito. Beleza, tá lá então meus três conceitos de forma separados. Temos agora que fazer uma pesquisa juntando todos estes três conceitos, né, que é o nosso objetivo. Como que eu faço isso então? Então eu vou clicar aqui ó, no primeiro conceito, Add Query. O que aconteceu? Adicionou aqui em cima. Aqui. Vou pegar o meu segundo conceito e vou adicionar na query com o Connective AND. Então o que aconteceu aqui? Ó, o PubMed colocou o Connective AND e colocou aqui o nosso segundo conceito. Faço a mesma coisa com o terceiro. Colocou aqui Connective AND mais as palavras aí sinônimas para representar o terceiro conceito. Coloco Add to Story e tá aí. Então, com essa pesquisa aqui, que foi a quarta pesquisa realizada no nosso histórico, temos um total de 2.660 documentos científicos, que podem englobar artigos científicos, artigos de conferência e outros tipos de documentos científicos. Bom, aí o aluno pode me perguntar o seguinte, mas 2.600 artigos, isso é muita coisa. Algo que a gente faz agora, nesse momento, é talvez refinar um pouco a pesquisa. Vamos analisar aqui como é que foi feita a pesquisa pelo PubMed. Vou abrir meus detalhes. Bom, tá aí, aqui ó, começando aqui, né? O que foi feito, na verdade, pelo PubMed como pesquisa. Percebam que o negócio aqui ficou gigante, né? A pesquisa. E talvez a gente possa tentar encontrar alguns termos nessa pesquisa de maneira a diminuir, talvez, esse quantitativo de artigos. Isso aqui é muita coisa ainda. Então, uma pergunta que eu estou me fazendo aqui no momento é a seguinte: será que a palavra review ela está sendo assim de suma importância aqui nessa pesquisa? Será que isso não está me trazendo talvez outros artigos que não sejam realmente literature review? Eu poderia me indagar isso. Se esse fosse o caso, o que eu poderia fazer? Vou pegar essa estratégia aqui inteira e vou pesquisar novamente. Vou tirar, por exemplo, o review aqui e vou adicionar o histórico. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Só por retirar a palavra do review, caiu aqui cerca de 660 artigos. E é isso agora que a gente vai tentar trabalhar um pouco mais. Bom, vamos lá. A gente viu aqui, né, como trabalhar com o PubMed. Esse aqui foi a pesquisa de número 5 no meu slide. Ela é o resultado, né, da nossa estratégia de base, que da data que eu fiz a pesquisa
Já aumentou um pouquinho o número de artigos. E a gente vai agora trabalhar um pouco sobre a otimização da estratégia de pesquisa. Aquela estratégia que foi elaborada lá na nossa base. Bom, eu vou considerar isso aqui como, digamos, um resultado intermediário. Eu vou entrar nele aqui. Bom, quando eu entro nisso... Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Quando eu entro nisso, está lá meus 1986 resultados. E tem um negócio no PubMed que eu gosto muito, que é esse negócio aqui, ó. É um filtro que eu vou selecionar os tipos de artigo que eu quero que o banco de dados me dê como resultado. E dentre esses tipos de documentos, tem alguns que se aproximam muito da ideia de revisão sistemática, que traz aí, digamos, um estudo elaborado sobre revisão de literatura de um determinado tópico. Eu poderia então começar, né, a ler os documentos seguindo esse filtro. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, Systematic Review. Vou selecionar ele. Tenho 6 artigos. E tem outro tipo de documento também na área de biológicas, que é o que a gente chama de meta-análise, que é bem próximo aí do Systematic Review. E temos aqui 7 resultados. Bom, alguém poderia falar assim, mas está pouco, né? 7 artigos? Talvez a gente poderia colocar lá o review que eu tinha tirado anteriormente. Então coloco o review também. E temos aí cerca de 200 artigos. E eu começo então a fase de olhar o conteúdo de algum desses artigos, verificar se as palavras-chave que eu usei estão sendo encontradas no sentido que eu estava pretendendo com a minha pesquisa dentro desses artigos, ver se alguma delas devem ser eliminadas ou outras palavras devem ser adicionadas. E é isso nesse ponto. Bom, então, nesse momento, vamos considerar então que a gente tem aqui os 200 artigos. Chegou o momento então que a gente já encontramos, né, alguns artigos que sejam talvez bem relacionados com o nosso tópico, a gente tem que fazer o download desses artigos. Então a maneira de se fazer isso, eu clico aqui no artigo. E dentro desse artigo, nessa base de dados, eu vou ver que o abstract tem acesso talvez às figuras e não tenho acesso ao PDF. Para eu ter acesso ao PDF, eu preciso ir lá na base de dados da casa de edição deste artigo. E isso é disponível através desse link aqui, ó, Full Test Links. Então eu vou clicar nesse aqui, por exemplo, que me dá o free, é um paper talvez gratuito. Bom, abri, e dentro dessa casa de revistas, eu devo procurar em algum lugar um link que me dá acesso ao PDF. Eu já até achei ele aqui, ó. Então eu clico aqui dentro e começou a fazer o download para mim aqui, ó, do meu PDF. Tá aqui meu artigo científico. Eu vou fechar isso aqui. Vou voltar lá na minha pesquisa. Vou voltar aqui. Algo que eu gostaria de mostrar aqui ainda é a existência do campus. A gente fez todas as nossas pesquisas no campo All Fields. Temos aqui um campo que é interessante, que é o campo Title and Abstract. Ou seja, a pesquisa será feita somente se aquelas informações forem encontradas no título ou no resumo do artigo. Então, como é que eu ia trabalhar com isso? Eu ia vir aqui na minha estratégia original, que é essa aqui, ó. E eu ia trocar aqui algum desses all fields para title/abstract. Então, vimos aqui então alguns campos de pesquisa, alguns filtros, digamos, aqui do PubMed, que podem ser utilizados para auxiliar a gente a filtrar alguns artigos. Algum deles legal, interessante, digamos, para a revisão de literatura, que seria o Systematic Review e o Meta-Analysis. E eu gostaria de salientar o seguinte, que apesar de termos achado poucos artigos com a pesquisa clássica, nós ainda temos que utilizar outros tipos de pesquisa. Nós não vamos nos limitar somente a um tipo de pesquisa.
Nós utilizamos conjuntamente a pesquisa por citação, ou seja, aqueles artigos que foram bem citados, pesquisa a partir de um documento, algum artigo que talvez seja muito conhecido na área, e provavelmente ele também vai ser bem citado, pesquisa por autores que publicam na área, e também a pesquisa clássica.